Amados irmãos, estamos compartilhando com vocês o texto do livro de Salmos. E hoje convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 25. De número 25, convido você a lermos juntos. Salmo de número 25. Abriu a sua Bíblia? Está em família ou está sozinho? Leiamos juntos a palavra de Deus e que ela sirva para nós como alimento, como sustento, como fortalecimento da nossa fé nesses dias. Salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Efeito dos que confiam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para com os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as ações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições, meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, pois em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Irmãos, você se lembra daquele hino que nós cantamos aqui e ali, presente em nosso inário? Medo tens que o adversário vá vencer, luz te falta e onde estás não pode ver. A canção desse hino nos arremete a mais uma vez a abrir o coração, deixar Cristo entrar. Eu quero trazer esse cântico aqui, nessa certeza de que você não precisa abrir o coração de novo, recebendo Jesus como seu Salvador, porque uma vez feito isso, feito está. Uma vez nascido de novo, nascido é no reino de Deus. Mas dia após dia, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos abrir o nosso coração sim, e deixar que a luz do céu entre na revelação da palavra, na ação do Espírito Santo, trazendo conforto, consolo, estímulo e ânimo ao meu e ao seu coração. Medo tens que o adversário vá vencer? Deus abençoe essa palavra, Deus abençoe a sua vida, e que nós não tenhamos medo algum na presença do Senhor, mas saibamos que Ele é aquele que guarda, que sustenta e que traz a verdadeira luz ao meu e ao seu coração. Quero voltar com você para o contexto do Salmo.
nós não conseguimos aqui alocar este salmo num momento específico na vida de Davi, mas segundo vários comentaristas que foram objeto da nossa consulta, muitos deles acham que aqui não era mais o jovem Davi falando, não era ainda o homem Davi nos primeiros anos do seu reinado, mas possivelmente aqui já fosse Davi o velho. Se você se lembra, ele vai dizer num certo texto: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Ele vai pedir ao Senhor que trabalhe o seu coração agora já idoso, já velho, mas na certeza de que Deus é esse Deus perdoador. Essa canção de Davi, meus irmãos, abre com uma frase que se encontra em outros dois salmos. Se você for buscar o salmo de número 25, verso 1, diz isso: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Davi começa a sua poesia com essa frase emblemática: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Mas se você for buscar um paralelo de outras referências, você vai encontrar lá no Salmo de número 86, versículo 4, também a mesma frase de Davi, quando ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Davi repete praticamente essa frase também lá no Salmo 143, versículo 8, quando ele diz: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então essa colocação de Davi, de que ele se colocava perante o Senhor, elevava ao Senhor a sua alma, ele repete isso em outras poesias, e isso é, meus irmãos, um sentido emblemático também para mim e para você. Eu e você também precisamos aprender a nos elevar, a derramar o nosso coração, a nos colocar diante do Senhor, na certeza de que Ele nos recebe, nos ouve, nos socorre. Esse salmo também, ele é um dos salmos acrósticos. Você vai encontrar 9 salmos acrósticos ao longo da Bíblia, ao longo do saltério. É o salmo de número 9, o salmo de número 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Salmos acrósticos são aqueles salmos que utilizam-se normalmente as letras do alfabeto hebraico, e em cada letra há ali uma parte litúrgica, ali uma parte, iniciando com aquela letra, uma parte da composição dos salmos. Nem todos os salmos usam todas as letras, alguns salmos são menores, com menos letras, mas este aqui é um dos salmos chamados salmos acrósticos. Esse salmo, existe algumas pequenas modificações, visto que ele não usa, como dissemos, todas as letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras. Ele repete algumas em algumas posições do salmo, mas é um salmo muito interessante, e ele faz um paralelo muito idêntico também ao salmo de número 34, que usa praticamente a mesma estrutura ou as mesmas letras que Davi usa neste, com pequenas variações naquele outro. O Salmo 25 também, queridos, ele é uma oração pessoal, é Davi dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma, enquanto o Salmo 34 é uma oração de louvor e adoração pública, onde não só o salmista em si, mas o povo de Israel se colocava todos juntos para adorar o Senhor. Então, olhando rapidamente nesse contexto dessa bela poesia de Davi, quero convidar você a caminhar conosco nesta reflexão. O eleito clama pelo auxílio divino. Você, eleito de Deus, você é alcançado em Cristo Jesus. À luz de toda a Bíblia, você tem essa certeza. Pode buscar o Senhor, pode clamar ao Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está pronto a ajudar, a socorrer, a abençoar a sua vida dentro dos seus propósitos. Mas você pode, eleito de Deus, clamar ao Senhor, porque Ele te ouve. Então, que Deus fale ao nosso coração com esta reflexão. O eleito clama pelo auxílio divino. Eu quero trabalhar com você aqui algumas partes do Salmo, e inicialmente olhando os versículos de 1 a 3, eu quero dizer que o eleito afirma a sua confiança em Deus. O eleito afirma a sua confiança em Deus.
Parece que o salmista aqui, meus irmãos, ele apresenta uma contraposição ao que disse no salmo anterior. Você se lembra de domingo último passado, nós refletimos e pensamos sobre o salmo de número 24. E lá no salmo 24, versículo 4, ele vai dizer que aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade. Se você caminhou conosco no domingo passado, ou você pode depois voltar na página do YouTube, procurar essa reflexão no Salmo 24, e você vai se lembrar ali conosco, que no Salmo 24, entregar a alma à vaidade, como diz o verso 4 desse Salmo 24, indica a adoração de ídolos, porque vaidade são os ídolos, nulidade, coisas vãs são os ídolos, e aquele que realmente teme ao Senhor não se entrega a essa vaidade, não se entrega a esse conceito de idolatria, seja ele qual for, seja a forma que for, aquele que teme ao Senhor se desvia de um coração idólatra. Ao contrário da idolatria, o salmista afirma aqui a sua dependência de Deus, quando ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Eu não busco outros ídolos, não busco outros deuses, não busco outro local da minha confiança, mas a ti, Senhor, elevo a minha alma. Percebe-se aqui, meus irmãos, uma estreita relação entre o salmista e Deus. Há uma intimidade. Quando o salmista diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma, olha o versículo 2, Deus meu. Ele tinha essa confiança plena, íntima, na presença do Senhor, na certeza de que Deus é o seu Deus. Então Davi apela ao Senhor como meu Deus, que é a linguagem da fé. Você também precisa orar assim, você também precisa se colocar assim diante do Senhor, na certeza de que Ele não é apenas o Deus do passado, não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é apenas o Deus dos apóstolos do passado, não é apenas o Deus dos grandes personagens da história da igreja nesses 2000 anos, mas para você Ele é o meu Deus. Você precisa se dirigir a Ele também nessa mesma confiança. Na sequência, Davi acopla a esse conceito uma declaração de fé, de confiança plena, quando ele diz, primeira parte do versículo 2, em ti confio, ó Deus meu, em ti confio. Meus irmãos, não é duvidoso, de forma alguma, afirmar que os inimigos de Davi, como ele vai dizer no versículo 2 ainda, que os inimigos de Davi se opõem a ele, não necessariamente numa guerra bélica, não necessariamente num confronto físico, mas muitas vezes os inimigos de Davi também se opunham a ele naquele aspecto ideológico, e não meramente, e não apenas no campo pessoal. O ponto de atrito entre Davi e os seus inimigos nem sempre era um atrito político, nem sempre era uma briga, uma contenda por fronteiras de terras, mas muitas vezes o salmista Davi repete que é na mente. Os inimigos o atacam sobre aquilo que ele crê, eles tentam dissuadi-lo, persuadi-lo a não confiar no Senhor. A vitória deles, irmãos, desmoralizaria Davi e também tudo quanto Davi representava. Então eles não podem prevalecer sobre Davi, eles não podem permanecer sobre a fé de Davi. E assim também, meu irmão, com você, também minha irmã, com você, os seus inimigos ideológicos. E nós estamos aqui no meio de uma arena, no meio de uma comunidade mundial, onde muitas e muitas ideologias vêm contra a nossa fé, afirmando que nós estamos errados no que cremos, errados no que vivemos, errados no que praticamos, mas não podemos nos deixar vencer pelos inimigos ideológicos que nos assaltam. Além de Satanás, com todos os seus ardis, há uma sociedade corrompida, há valores distorcidos que são jogados contra nós, e muitas vezes nós nos vimos na prensa, sofrendo a angústia de praticar ou não aquilo que a sociedade nos impõe. A vitória desses inimigos de Davi desmoralizaria tudo aquilo que Davi representava também para o seu povo. Se Davi fracassasse, o povo de Israel se veria muitas vezes também fracassado e confuso. Eu e você, meu irmão, minha irmã, também devemos nos manter firmes.
As mudanças de pensamento, as mudanças de conceitos e valores que a sociedade joga contra nós, não podem nos derrotar. Temos que fazer como Daniel, permanecer firmes ali, não nos envolver com a mundanidade que nos cerca, mas ao mesmo tempo permanecermos firmes, caminhando do Senhor, porque a nossa derrota também afetaria uma outra pessoa próxima a nós. Olha o versículo 2, mais uma vez, a parte final. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Essa era a oração de Davi e essa deve ser a sua oração. Não pense você que você não tem inimigos. Com certeza, se você de fato é um crente, se você de fato é um cristão temente ao Senhor, há inimigos que te espreitam. Há pessoas que estão querendo, tentando trabalhar a sua mente, a sua cabeça, a sua forma de pensar, de viver, trazendo, jogando sobre você outros valores. A convicção de Davi, portanto, irmãos, era de que o homem deve viver pela ajuda de Deus e não pela sua própria astúcia. Olha o que diz Davi no versículo 3, com efeito, dos que em ti esperam. Então é voltar-se para o Senhor, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então a certeza que Davi tinha é que aqueles que esperavam no Senhor, assim como ele, a sua fé e a sua confiança servia aqui também para representar todos os outros que também esperam no Senhor. Esses que esperam no Senhor, Davi tem a certeza, não serão envergonhados. No versículo 2 ele diz: não seja eu envergonhado, mas também vai dizer no versículo 3, assim também com todos aqueles que em ti esperam, não serão envergonhados. Meus irmãos, o poeta retoma aqui esse tema, mais ao final do Salmo, e ele vai esclarecer que a sua confiança estava no Senhor, que era a sua defesa, confessando que sem Deus, ele, Davi, fracassaria. E assim também qualquer outro cristão que tirar a sua confiança do Senhor, depositá-la em si mesmo ou depositá-la em outros recursos, também fracassarão. Olha o versículo 20 e 21, lá no final do Salmo, quando Davi retoma esse mesmo tema: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, porque em ti me refugio. Olhe só o verso 21, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Então Davi vai trazer essa ênfase, em ti me refugio, em ti espero, não seja eu envergonhado. Matthew Henry, comentarista cristão do século XVIII, ele vai dizer que certo é que não serão envergonhados que, assistidos pela fé, esperarem em Deus e por uma esperança de fé aguardarem no Senhor. Essa é a grande certeza daquele irmão reverendo presbiteriano lá dos idos de 1700 alguma coisa, ele também confessando junto com Davi que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Quando você lê o texto final de Daniel, lá no capítulo 12, ele vai dizer que no último dia, muitos ressuscitarão para a vergonha e para o horror eterno. Quando você vai para as parábolas de Jesus, Mateus 25, Jesus diz que muitos deles também serão apartados do Senhor para a vergonha eterna, para o horror eterno. Mas aqueles que esperam no Senhor não sofrerão dessa vergonha, não sofrerão desse horror. O eleito aprende, meus irmãos, então, a exercitar a sua confiança somente no Senhor, pois também ele possui adversários, sejam eles ideológicos, humanos à nossa volta, sejam eles espirituais, malignos, trazidos pelas tentações e ardis do inimigo Satanás. O cristão, o eleito, o convertido no Senhor, ele tem essa confiança. Ele sabe que Deus de fato é o seu porto seguro, é a sua segurança. Segunda coisa, irmãos, que eu quero trazer para nós nessa reflexão, então olhando agora do verso 4, verso 7, é o fato de que o eleito clama por orientação e perdão. Aquele que teme o Senhor, ele sabe que é Deus que vai estar continuamente conduzindo, guiando o seu caminho, e ele clama por isso.
O caminho da vitória sobre os inimigos, quer sejam eles, como dissemos, espirituais ou ideológicos, esse caminho demanda conhecer os caminhos de Deus. Você quer ser vitorioso na sua vida? Você quer passar em vitória sobre as tentações e ardis, que seja o diabo com seus demônios, seja o mundo com essa sociedade decaída, tentam nos derrubar? Você quer passar firme no meio de tudo isso? O segredo é conhecer o caminho de Deus, andar no caminho de Deus, descortinar as revelações de Deus que estão na sua palavra dia a dia. A vitória do cristão, meus irmãos, nos mais variados temas da vida. A vitória do cristão está na justa medida do seu conhecimento com o Senhor. Quanto mais o cristão conhece o seu Senhor, confia no seu Senhor, mais vitorioso é esse cristão, mais vitorioso é nas lutas pelas quais ele atravessa. As Escrituras, irmãos, indicam aqui o conhecimento do Senhor e diz que esse conhecimento proporciona para nós sabedoria para a vida, e o oposto também se mostra verdadeiramente igual. Aquele que não busca o conhecimento do Senhor não tem sabedoria para a vida, e muitas vezes é enlaçado nos problemas, é derrubado nas tentações. Olhe comigo dois textos que nos ajudam nisso. Primeiramente, Josué capítulo 1, versículo 8. Pode voltar lá a sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e olhe só, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser vitorioso na vida? Não necessariamente no dinheiro, não necessariamente no status da sociedade, não necessariamente vitória segundo os padrões desse mundo, mas você quer viver vitoriosamente em Deus nessa vida? O segredo está aqui. Apegue-se ao Senhor, é no caminho do Senhor, é na palavra do Senhor. O texto lá de Isaías capítulo 1, versículo 3, diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel, o povo de Deus, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus irmãos, que eu e você não soframos dessa reprimenda do Senhor, que eu e você, ao contrário de abandonar, conhecer os caminhos do Senhor, possamos dia após dia, mais e mais, conhecer os seus caminhos. Volte-se para o Salmo 25, verso 4, e você vai ver Davi exatamente dizendo isso: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Você se lembra de Jesus lá em Mateus capítulo 22? O Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 22, verso 29, conversando com os judeus que duvidavam do seu lugar como Messias e Filho de Deus, ele vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras. Irmãos, eu e você precisamos conhecer os caminhos do Senhor cada vez mais. Eu e você precisamos buscar do Senhor entendimento na palavra, discernimento dos ensinos, para que nós possamos também passar nas lutas da vida, passar pelos atropelos dessa vida, na certeza de que nós não estamos errando. Jesus diz: errais, vocês erram por não conhecer as Escrituras. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece quem é o dono da manjedoura, mas o povo de Deus muitas vezes não conhece os caminhos do Senhor, não conhece a palavra de Deus. Meus irmãos, somos chamados então a conhecer. Ore ao Senhor, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Envolva-se com o conhecer da palavra de Deus. Ser guiado e ser ensinado, na verdade, é estar no caminho da vitória, é estar no caminho da segurança. Assim confirma o salmista em sua oração. Olha o versículo 5, de novo lá em Salmo 25, olha o versículo 5, quando Davi dizia: guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Os caminhos da impiedade somente podem ser derrotados quando os caminhos do Senhor são adotados.
Os caminhos do pecado, do escorregar na vida, podem ser substituídos na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, quando os caminhos do Senhor tomarem conta da sua vida, dirigirem de fato o seu caminhar e o seu viver. O eleito se torna sábio, o eleito se torna vencedor ao andar no temor do Senhor. A salvação, que é o objetivo desta oração, não está aqui necessariamente voltada para a salvação espiritual, para o livramento da condenação, mas o salmista olha aqui: tu és o Deus da minha salvação, da salvação dos problemas da vida, da salvação dos amigos traiçoeiros, da salvação dos embates dessa caminhada, da salvação das fraquezas da nossa própria carne. Tu és o Deus da minha salvação, vai dizer aqui Davi, o salmista. A força desse quinto versículo, meus irmãos, aponta justamente que a oração era contínua. O Davi continuamente, diz aí o versículo de número 5, ele continuamente esperava no Senhor. Olha a parte final quando ele diz: em quem eu espero todo dia. Eu continuo confiando no Senhor, continuo buscando o teu poder e graça. Adam Clarke, um comentarista bíblico, vai dizer também, irmãos, que muitos perdem o benefício de suas orações intensas porque não perseveram. Oram, quem sabe, num momento de angústia, mas não continuam buscando o Senhor. Eles oram por algum tempo e depois desanimam e desistem. Dessa forma, diz Adam Clarke, perdem tudo quanto foi operado nele e por eles. O texto lá de Hebreus capítulo 4 vai nos dizer lá no verso 16 que nós devemos buscar graça no Senhor, buscarmos dependência no Senhor sempre, continuamente, para que quando tiver um momento oportuno, a necessidade surgir, você tem graça armazenada, você tem poder do Senhor armazenado a seu favor, ou seja, a sua confiança nesse Deus será mantida quando o problema vier. Não ser envergonhado e ter vitórias na vida do eleito, também se exige deste uma atitude de confissão, de busca pelo perdão do Senhor. Olha o versículo de número 6. O versículo de número 6 diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Essa certeza de que Deus é o socorro. A confiança de Davi é mais uma vez voltada aqui para as misericórdias do Senhor. Davi, consciente das suas fraquezas, ele suplica aqui as misericórdias de Yahvé, as bondades de Yahvé, no sentido de receber o seu perdão. Não te lembre dos meus pecados, diz o versículo 7. Senhor, não se lembre dos meus pecados da mocidade e nem das minhas transgressões. Então, como dissemos, possivelmente Davi aqui agora é Davi o velho. É Davi que já estava, quem sabe, no final da sua caminhada, no final do seu reinado, mas mostrando que agora muitos inimigos, não os físicos, não os políticos, não os territoriais, não os inimigos de nações à sua volta, porque Davi já os havia conquistado todos. Havia dominado todo o cenário, política e economicamente, era um reino áureo na história de Israel, mas os inimigos ideológicos, que trabalhavam a sua mente, trabalhavam o seu pensar e o seu viver. Davi então busca essa certeza de que Deus é aquele que dá o socorro a ele. Davi, o velho, não te lembre, Senhor, dos pecados da mocidade, da minha época passada. Socorre-me, Senhor, é o clamor de Davi. O poeta precisava, meus irmãos, aqui ter uma demonstração imediata desses princípios, que ele diz no versículo 7, misericórdia e bondade, para que na sua vida, ou a sua vida, fosse salva da destruição, a qual levaria os seus inimigos a triunfar sobre ele, projetando-o na vergonha. Que ele não cedesse às tentações dos inimigos à sua volta, que queriam dissuadi-lo, queriam convencê-lo de mudar seus valores. Mais uma vez citando o nobre pastor Matthew Henry, lá do século XVIII, Matthew Henry dizer assim: é a bondade de Deus e não a nossa,
É a sua misericórdia e não o nosso mérito que deve ser o nosso rogo ao pedirmos o perdão pelos nossos pecados e todo o bem de que necessitamos. É a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor que deve ser o objeto da nossa busca no perdão de pecados e no socorro à nossa vida. Na certeza, diz Matthew Henry, na certeza de que a nossa própria indignidade é satisfeita pelas riquezas da misericórdia e da graça de Deus. Então, o eleito é aquele que confia no Senhor, é aquele que clama pela orientação e pela direção de Deus na sua vida. Terceiro lugar, olhando para o Salmo agora dos versos 8 a 15, o eleito depende do cuidado protetor do Senhor. O eleito é aquele que depende de confiar no Senhor e saber que Ele cuida, protege e ampara nessa caminhada. Meus irmãos, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que acontecerá na nossa vida meia hora aqui à frente. Nós não sabemos o que acontecerá na nossa vida minutos à nossa frente. Mas o eleito é aquele que confia que Deus sabe. O eleito é aquele que confia que Deus é o cuidador, é o seu protetor, é o Senhor da sua vida. Atribuímos, meus irmãos, valor a uma promessa em função do caráter de quem a faz. Ou seja, quem falou, quem prometeu. Então, em cima desse quem, você confia ou não confia. E quando Deus faz a promessa, o cristão sabe quem prometeu. O cristão sabe onde está a sua confiança. Lembra-se de Paulo? Quem sabe nas últimas semanas da vida de Paulo, ele encarcerado lá naqueles porões das prisões romanas, Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, meu tesouro, até aquele dia final. Aquele que teme ao Senhor sabe que aquele que fez a promessa é fiel. Podemos, de fato, confiar no Senhor. O sangue do grandioso sacrifício de Jesus, irmãos, é capaz de nos limpar de toda mancha, de todo pecado, visto que nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Eu e você temos que ter essa mesma atitude. Eu sou um dos principais pecadores, e louvado seja Deus pela sua graça maravilhosa. O cuidado protetor de Deus se estende, meus irmãos, de modo especial a cada um dos seus eleitos. Há momentos na vida que nós até podemos pensar: Deus esqueceu de mim, Deus não ouve mais o meu clamor, eu estou passando por tantos problemas, parece que Deus está longe. Você vai encontrar Elias pensando assim: só eu fiquei, ninguém mais teme o Senhor. Você vai encontrar muitas vezes Jeremias falando assim, chorando assim também, achando-se o coitado, achando-se o sofrido. Muitas vezes eu e você também podemos pensar a mesma coisa. Parece que o cuidado protetor do Senhor está distante de nós. Mas, irmão, tenha certeza, Deus, com seu cuidado protetor, não tira os olhos daqueles que são os seus escolhidos, não tira os olhos daqueles que são os seus eleitos, antes os acompanha, antes os protege a cada instante. Olha o versículo 7 então, quando ele diz: lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia e segundo a tua bondade. Perceba nos versículos 6, 7, a expressão de Davi nesse verbo lembrar. No verso 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. No verso 7, não te lembres, Senhor, dos meus pecados. E no verso 7 ainda, lembra-te de mim, Senhor, mas segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, Senhor. A confiança do eleito é de que Deus olha para nós, não pelo que somos. Infelizmente, irmãos, há cânticos e há poesias nos nossos dias desse cristianismo tão conturbado, onde a humanidade, onde o indivíduo em si parece recobrar e requerer de Deus a atenção. Ele quer ser o centro da atenção de Deus. Você não é o centro da atenção de Deus. O centro da atenção de Deus se chama Jesus. E em Jesus, Ele ama a sua igreja. Em Jesus, Ele ama cada um de nós. Ele faz isso por causa de Jesus.
e não por causa de mim, não por causa de você. O poeta, então, meus irmãos, reconhece exatamente aqui esse caráter de Deus, sabe que as suas ações se desdobram a favor dos seus eleitos. Olha o versículo 8. Bom e reto é o Senhor. Para quem? Bom e reto é o Senhor para aqueles que o temem. Bom e reto é o Senhor para os seus eleitos. Se você se lembra do cântico ou da palavra dos anjos lá no nascimento de Jesus, naquela noite tão auspiciosa, tão bela, quando o céu clareia com a glória dos anjos, e ali os anjos dizem aos pastores: vá até Belém, vá ver a obra de Deus, o nascimento do Filho de Deus. Paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Quem são os privilegiados por esse favor de Deus? São todas as pessoas, é cada pessoa neste mundo. De certa forma, a graça comum e geral de Deus abençoa a todos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, que Deus lança o sol sobre maus e bons, que Deus derrama bênção sobre maus e bons. Mas aqueles a quem Ele quer bem, aqueles a quem Ele tem uma predileção, aqueles a quem Ele traz para junto de si, são aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, são aqueles que no dizer da Escritura são os seus eleitos, são os seus escolhidos. Bom e reto é o Senhor, Ele aponta o caminho, olha o versículo 8 na parte B, Ele guia os humildes na justiça. Olha o versículo 9 na primeira frase, Ele ensina aos mansos o seu caminho. Olha ainda isso na segunda parte do versículo 9, misericórdia e verdade, misericórdia e bondade, são esses atributos de Deus que qualificam o caráter de Deus e estende essa bondade a nosso favor, é pelo que Ele é. Olha o versículo 11, pelo seu nome, por causa do seu nome. É nessa certeza de quem é Deus que o salmista busca confiantemente o perdão do Senhor. Irmãos, no cuidado protetor de Deus pelos seus eleitos, encontra-se também o guiar de Deus. Olha o versículo 12. Ao homem que teme o Senhor, não são a todos, mas aquele que teme o Senhor, diz o versículo 12, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então o Senhor conduz o seu povo. Olha o versículo 12b, Ele ensina o caminho que deve escolher. Olha o versículo 13, Ele o cobre de bênçãos, na prosperidade repousará a sua alma. É bom que nós lembremos aqui, meus irmãos, que a prosperidade nem sempre ela está ligada na Escritura aos conceitos também físicos e materiais. A prosperidade pode ser a sua alma. Lembra-se de João, lá na segunda, ou melhor, na segunda carta, quando ele escreve ao presbítero Gaio. Lembra-se daquela carta? Tão pequena, um bilhetinho, mas João escreve dizendo ali, amado Gaio, que seja próspera a sua vida, a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, meus irmãos, a prosperidade aos olhos de Deus nem sempre é a prosperidade econômica, nem sempre é a prosperidade financeira, nem sempre é a prosperidade material. Deus preza muito mais para a sua alma, para a sua relação com Ele, para a sua vida com Ele, ser de fato uma vida próspera. Mas olha ainda no versículo 14, ainda nesse guiar do Senhor, Deus guia aqueles que o temem à sua intimidade. Versículo 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele os leva a conhecer a sua aliança. Oh, amados, como é bom conhecer a aliança do Senhor. Como é bom conhecer esse pacto de salvação que Deus fez com o seu próprio Filho, garantindo a mim, garantindo a você a certeza da bênção e da graça eterna. Ainda no versículo 15, o salmista diz que Ele tira os nossos pés do laço. Jeremias vai dizer lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. A cada dia, ciladas são armadas à minha volta,
A cada dia, armadilhas infernais são postas diante de você. E com certeza, Deus muitas vezes nos livra delas, sem que até mesmo nós as percebamos. Deus é aquele que nos tira os pés do laço. Ao homem que teme ao Senhor, Ele dará todas essas bênçãos, todos esses cuidados. Como consequência, meus irmãos, dessas bênçãos, Davi então vai manter aqui os seus olhos fixos no Senhor, o que pode se ver ao longo da sua biografia. Ou seja, toda a vida de Davi demonstra isso. Teve falhas, teve fracassos, teve deslizes, sim, mas ele não tirava os olhos do Senhor. Ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeito, mas porque ele não tirava os olhos do Senhor, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua pecaminosidade, mesmo nos seus deslizes. É a Deus que ele recorria, é em Deus que ele buscava o perdão, é em Deus que ele buscava o recompor da vida. O eleito de Deus sabe igualmente que, apesar de suas falhas, ele pode também buscar a proteção do Senhor, porque, como diz o texto bíblico, quem fez a promessa é fiel. A confiança numa promessa não está na promessa em si, mas a confiança numa promessa está naquele que prometeu. E Deus é aquele que promete cuidar dos seus eleitos. Quarta coisa, irmãos, olhando do versículo 16 ao versículo 22, encerrando a estrutura poética do Salmo, eu digo que o eleito clama por libertação das tensões. O eleito clama a Deus para que Ele o liberte dos entreveros da vida, dos problemas que nos cercam na caminhada. Como disse, nós não temos conhecimento e discernimento da nossa vida um palmo à frente. Nós não sabemos o que nos cercará, não sabemos o que passará por nossa caminhada. Mas o eleito clama então para que Deus os livre dessas tensões, desses problemas da vida. Quando você se volta para a oração do Senhor Jesus, a chamada oração dominical, quando os seus discípulos pedem a Ele dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus vai dizer: orem assim: Pai, livra-nos do mal. Essa é a palavra de Jesus nos ensinando aqui também, e essa é a palavra do salmista. Ele busca que Deus o livrasse do mal, das dificuldades, dos problemas da caminhada. Meus irmãos, então, caminhando para o final dessa peça poética, o salmista volta a clamar ao Senhor, especialmente por ele, em suas mais diversas tensões. O salmista, que no verso 8 ao 14, falava sobre o outro, falava sobre o pecador, sobre aquele que teme o Senhor, não sou eu em si, mas o outro que teme o Senhor, ele vai conduzi-lo. E é óbvio que Davi se incluía nesse grupo, mas ele fala na terceira pessoa, do verso 8 ao verso 14, mas agora, a partir do verso 16, ele traz o discurso de novo para a primeira pessoa: sou eu, Senhor, é a mim, Senhor, volta-te para mim, tem compaixão de mim, alivia-me, tira-me, e ele volta todo o seu discurso para a sua pessoa. Ele menciona aqui, meus irmãos, algumas inquietações que lhe perturbavam a alma. Agora é pessoalmente Davi dizendo: Senhor, sou eu, Senhor, eu de novo, Senhor, eis-me aqui. Olha o versículo 16, a parte B, a parte final: porque eu estou sozinho, eu estou aflito. Quantas vezes na vida, meu irmão, minha irmã, você também se sente assim? Seja pela enfermidade, seja pelas lutas da vida, seja pelos problemas domésticos, seja pelas dificuldades que se apresentam muitas vezes apenas figurativamente em nossa vida, em nossa mente. Nossa mente cria as tensões da vida, mas nós podemos também orar ao Senhor e podemos clamar também dizendo: Senhor, me sinto sozinho, me sinto aflito. O Davi dizia isso ao Senhor, buscando o socorro para suas inquietações. Olha ainda o versículo 17, a primeira parte: alivia-me das minhas tribulações do coração. Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso. Jeremias diz que o nosso coração nos trai. Jesus diz que é do coração que nasce todo tipo de erros e perversidades.
E quantas vezes eu e você somos embalados pelos desvaneios do nosso coração. Livra-me, Senhor, das tribulações do meu coração. Versículo 17b, livra-me, Senhor, das minhas angústias, tira-me das minhas angústias. Certamente você tem ouvido, meu irmão, minha irmã, muitas vezes sobre a doença do século. A doença do século não é coronavírus. A doença do século, essa terminologia tem sido usada desde o final do século passado, adentrando agora no século 21, e a doença do século é muito mais mental e psicológica, é muito mais almal, é muito mais da alma do que uma doença física. A depressão tem matado muitas pessoas, as inquietações do coração, as angústias que perturbam a alma humana. Senhor, livra-me das minhas angústias. Olha o versículo 18, a primeira parte, considera as minhas aflições, Senhor. Olha para mim, olha aquilo que me aflige. Olha ainda a parte B, Senhor, olha o meu sofrimento. Tudo isso é alma, tudo isso é interior no coração de Davi, tudo isso era na sua estrutura psicológica e espiritual. Ele está dizendo, Senhor, socorra-me. Olha o versículo, a parte final, quando ele diz, Senhor, os meus pecados estão aqui me perturbando, perdoa-me, perdoa os meus pecados. E no versículo 19 ele vai dizer que ele tem inimigos. Considera os meus inimigos, Senhor, porque são muitos. De novo, os inimigos de Davi não eram necessariamente no final da sua vida inimigos de reinos próximos, porque já havia feito a pacificação de Israel e Davi havia estabelecido inclusive impostos e pedágios a todos os povos à sua volta. Davi era o rei, Davi era o senhor daquela época. Então os inimigos aqui eram os inimigos ideológicos, os inimigos que tentavam falsear a fé e a confiança de Davi no seu Senhor. Tribulações da vida, que cercam a mim, cercam a você, eu e você, como Davi, podemos também buscar ao Senhor. Diante dessas tantas inquietações e perigos, Davi roga para que o Senhor o guarde, rogue para que o Senhor o livre, roga para que o Senhor o salve da vergonha e da confusão. Olha o versículo 20. Guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, Senhor, porque o meu refúgio é o Senhor, em ti me refugio. Certamente, meus irmãos, o eleito de Deus em Cristo Jesus também se identifica com Davi na sua caminhada, nessas linhas onde Davi abre o seu coração e busca o socorro misericordioso do Senhor, aquele que também é escolhido de Deus, tem essa confiança na salvação em Cristo Jesus, se identifica muitas vezes com as mesmas palavras, com a mesma estrutura de pensamento, com a mesma forma de expor os sentimentos perante o Senhor. Os reformadores, irmãos, tiveram nítida compreensão de que a perseverança do eleito de Deus não é uma arte humana, mas a perseverança nos caminhos do Senhor é uma arte divina. É o próprio Deus que persevera-nos no seu caminho, é o próprio Deus que nos sustenta no seu caminho, é o próprio Deus que nos garante a chegada no reino final, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder daquele que nos consola a cada momento. Então, sem o cuidado protetor do Senhor, ninguém jamais chegaria ao porto final. Lembra de Paulo aos Filipenses? Aquele que começou a boa obra em vós, ele que trouxe a você o novo nascimento, ele há de completá-la, ele há de conduzir a sua vida, ele há de levar a sua vida até o final. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a palavra de Paulo, essa tem que ser a minha e a sua palavra. Ninguém jamais chega ao porto final, aos portais da eternidade, porque é bom o suficiente para isso, porque é capaz o suficiente no caminho da obediência. Não. Nós só chegamos lá, meu irmão, minha irmã, porque Deus é aquele que persevera, Deus é aquele que preserva e que nos conduz até aquele último dia.
o mar à nossa volta é um mar revolto. A vida é carregada de problemas, mas é Deus que nos conduz, é Deus que nos guarda. Encerra-se aqui então a poesia de Davi, com esse mesmo reconhecimento de que ele carecia do favor preservador de Deus, para que ele pudesse desfrutar a vida ao final, na eternidade com Deus. Olha o versículo 20, a primeira parte: guarda-me a alma e livra-me. Essa é a expressão de Davi. Guarda-me a alma, livra-me. E olha ainda o versículo 21, a primeira parte: preserva-me, Senhor, guarda-me, Senhor, cuida de mim, Senhor, com a tua sinceridade, com a retidão, é no Senhor que eu espero. No reconhecimento, meus irmãos, de que essa vida do eleito, ela pertence ao Senhor, assim como o povo de Israel, Davi também estende o clamor de todas as benéfices, não só para ele, mas pede as mesmas bênçãos para todo o povo de Deus. Versículo último, 22. Ó Deus, redime a Israel. Ó Deus, guarda a tua nação. E quando nós oramos, irmãos, quando nós adoramos o Senhor, nem sempre é uma adoração individualista. Nem sempre a nossa oração é voltada para mim apenas, especialmente no culto público. O nosso adorar é comunitário, o nosso orar é uns pelos outros. Nós te adoramos, ó Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Deus. É a comunidade que se dirige ao Senhor soberano, e é justamente Davi buscando essas ações de Deus para todo o Israel. Redime a Israel, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Alan Harman, um comentarista cristão, ele vai dizer que o que era o caso do salmista, era também o caso de toda a nação. O cuidado de Deus pelo salmista é a invocação de Davi por toda a sua nação. O cuidado de Deus pessoalmente por mim e por você é o cuidado de Deus também com todo o seu povo, com toda a sua igreja. Todo salmo se aplica a Israel. Todo salmo se aplica a mim, se aplica a você, se aplica ao povo de Deus. Então aquele clamor personalizado que Davi começa dizendo: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Agora ele é um clamor generalizado, quando ele diz: Senhor, cuida de Israel, redime a Israel, a fim de ser aplicado a toda a nação de Israel. O bem-estar do indivíduo e o bem-estar da comunidade a qual ele pertence estão entrelaçados, porque nenhum homem é separado, nenhum homem é sozinho perante Deus, nenhum homem é como uma ilha distante do continente, mas todos estamos pertencendo ao mesmo povo de Deus. Então, assim, quando o eleito ora, ele sabe que todas as bênçãos da salvação aplicadas a ele em Cristo Jesus também são bênçãos extensivas a todo o povo de Deus, aos demais irmãos também eleitos. Calvino, meus irmãos, diz o seguinte, finalizando: devemos levar em conta como sendo da máxima importância que, em concordância com esta regra, cada um de nós, deplorando as suas misérias e provações privativas, deve estender os seus desejos de oração a toda a igreja, a todo o povo de Deus. Então, quando eu clamo ao Senhor pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados, eu devo também estender esse pedido a todo o povo de Deus. Senhor, cuida da igreja, redime o teu povo, preserva o teu povo, Senhor. Eleito de Deus, você que é alcançado em Cristo Jesus, você que passa por momentos ou situações também assim aflitivas na sua vida, diga isso ao Senhor: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Olhe para o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo e lembre-se que Ele é poderoso, Ele é perdoador, Ele é protetor, Ele é preservador, Ele é fiel, e que em decorrência de todo esse cuidado do Senhor, de todos os atributos do Senhor, é por causa disso que a sua vida está segura. É por causa disso que você pode dizer: eu chegarei lá, a salvo no reino celestial, como disse Paulo. Não por você mesmo, não por Paulo disse isso, mas eu sei em quem tenho crido.
Mesmo que haja mares revoltos na viagem, mesmo que haja tribulações na caminhada, lembre-se de que o Senhor é quem pilota a embarcação da sua vida. Olhe para Jesus. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa linda poesia do Salmo 25 possa ser sempre orada, cantada, clamada por mim e por você. O eleito clama pelo cuidado de Deus. O eleito é aquele que sabe que pode buscar auxílio no Senhor, porque o Senhor cuida dele, assim como ele cuida de todo o seu povo, de toda a sua igreja. Deus te abençoe.